Mais uma questão do Enem de 2018, essa envolvendo função trigonométrica. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então está aqui o esboço da roda gigante, o ponto A, o solo. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a roda gigante no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então está aqui um gráfico que representa o deslocamento do ponto O após duas voltas. A expressão da função altura é dada por... Nessa questão a gente pode fazer a verificação dos pontos, substituindo cada ponto do gráfico nas alternativas. Vamos usar um ponto como referência, só para a gente poder ter uma ideia. Esse ponto ele tem como coordenadas 0 para x, 88 para y, ou seja, 0 para t, tempo 0, e 88 de altura. Então a gente vai substituir o t por 0 e tentar encontrar o 88. Então se o t for 0, seno de 0, 0, vezes 80, 0, sobrou 88. Ok? Letra B, se o t for 0, cosseno de 0, 1, vezes 80, 80, mais 88, 168. Não deu 88, então a letra B ela é falsa. Letra C, se o t for 0, cosseno de 0, 1, vezes 88. 88 mais 168 vai passar de 200. Então não deu 88, então vamos eliminar a letra C. Letra D, se o t for 0, seno de 0, 0, vezes 168, 0. Cosseno de 0, 1, vezes 88, 88. Então, resultou em 88, vamos ficar com a letra D. Letra E, se o t for 0, seno de 0 é 0, vezes 88, 0. Se o t for 0 é 1, se o t for 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 168, 168, também não deu 88, a gente vai eliminar a letra E. Ficamos com A e D. Só que agora, se eu verificar todos os pontos que eu tenho do gráfico, todos os pontos que eu conheço, as duas letras, a A e a D, vai ficar batendo sempre verdadeiro. Eu vou ter que pegar pontos fora do gráfico para poder fazer uma simulação para descobrir qual é a verdadeira e qual é a falsa. Só que, quem conhece um pouquinho de função trigonométrica, sabe que essa função, começando bem aqui no meio, vamos dizer assim, né, da nossa senoide, é uma função seno. E ela vem sempre nesse formato aqui, f de x é igual, vamos colocar assim, a mais b seno de kx. Bom, o valor que está com o x, nesse caso é o k, qual é a função dele? A função dele no gráfico é alterar o período da nossa senoide. Só que nesse caso o período, a função começou nesse ponto, o gráfico começou nesse ponto e vai começar a repetir nesse ponto. O período é 2π. O período não foi alterado. Se o período não foi alterado, o nosso k vale 1. E 1 vezes x vai ficar x. Só que a nossa variável é t, então vai ficar seno de t. O b é quem modifica a amplitude da nossa função seno. Lembrando que a amplitude bate sempre em 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 e assim por diante. E o a função dele é deslocar o gráfico para cima ou para baixo. Lembrando que a função seno ela começa aqui, no 0, 0. E nesse caso foi deslocado 88 unidades para cima. Então o a ele vale 88. Já o b ele altera a amplitude. A amplitude era sempre 1. Aqui passou de 88 para 168. Então ela ampliou quantas unidades? 80. Como o seno sempre é, o maior valor do seno sempre é 1, para passar a ser 80 tem que multiplicar por 80. Então essa é a nossa função seno. 88 mais 80 seno de t. Resposta letra A.